E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma análise de mercado para ter uma perspectiva do que pode vir a acontecer nesse mercadinho durante essa próxima semana, ok? Então fica de olho nesse vídeo, mano, porque eu vou analisar o DXY, eu vou analisar o GBP/USD, o EUR/USD e o ouro, tá certo? Então não perde. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e manda para os teus coleguinhas também. Compartilha isso, mano, tá certo? Tamo junto. Então vamos aqui para análise. Eu tava olhando aqui o Bitcoin um pouquinho, mas hoje não é o dia dele, tá certo? Vamos passar primeiro aqui pelo DXY para entender o que é que tá acontecendo com esse ativo. O DXY é o seguinte, a gente tá passando, eu vou colocar aqui no 4 horas, a gente tava passando aqui por um movimento bullish, tá? Por um movimento de alta no DXY, mas em determinada medida a gente teve uma mudança de característica aqui do gráfico, onde ele entrou no cenário bearish, um cenário de queda, uma tendência de queda. E eu acredito que essa semana de queda ela pode sim se repetir durante essa próxima semana, tá certo? Mas, Tony, a tendência de queda ela vai se repetir, mas ela vai começar aonde? Onde é que vai começar essa queda? Vai começar a partir desse ponto aqui, onde o preço está? Eu acredito que não. Por quê? Porque ele está muito barato. Eu esperaria ele ficar um pouco mais caro para vender ele mais caro, tá certo? Então vamos ver quais são os ranges aqui, os pontos de interesse que a gente tem no DXY aqui no 4 horas. Primeiro, essa mínima e essa máxima, tá certo? Aqui o DXY, ele deixou pra gente uma região de order block aqui, ó, tá certo? Que é um ponto de interesse, tá? É um ponto de interesse aqui justamente nesse topinho. Porém, eu acredito que ele não vai chegar a tanto, tá? Mas eu espero que sim, o preço a partir desse ponto ele comece a fazer uma acumulação, suba um pouquinho, atinja essa região aqui, né? E depois ele começa um processo de desvalorização. E a partir disso, o que é que eu vou querer estar? Vou querer estar vendido ou estar comprado? Vou querer estar vendido, na tendência de queda, tá certo? Vamos buscar aqui a continuação dessa tendência de queda. Usando a Fibonacci, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, marcando aqui do ponto A ao ponto B, ele nos dá o ponto C, que seria o ponto de retração de mercado. A gente tem vários pontos de retração de mercado, de desconto que a Fibonacci ela nos dá, ok? Porém, a gente tem alguns pontos principais, que são o ponto de 50%, que são os pontos de 75% e 85%. Aqui para o DXY, eu não acredito que necessariamente ele vai retrair os 50%, eu acredito que ele vai buscar assim os 75% e 85%, tá certo? Então aqui, eu marcaria como meu ponto de interesse para o dólar index justamente essa região aqui, ou seja, o preço entrando no processo de acumulação, valorização, entraria no desconto específico e aí sim a gente começaria a ver vendas aqui no DXY. O DXY ele é um ativo muito importante, por quê? Porque ele mostra pra gente a força do dólar em comparação às outras moedas que estão no mercado. Então se eu estou vendo uma desvalorização para o DXY, né, já que eu não posso operar diretamente o DXY, eu opero os outros ativos, o que eu vou fazer? Se o DXY cai, os outros ativos sobem. Então, qual a cabeça que eu tenho que olhar para o euro? Qual a cabeça que eu tenho que olhar para o GBP/USD e para o ouro, né? Uma cabeça de alta, porque o dólar index está me mostrando queda, tá certo? Então aqui a gente já tem a perspectiva do DXY. Vamos passar para o EUR/USD, tá? Aqui EUR/USD. A gente tem aqui, ó, primeiro, deixa eu só sair desse gráfico do EUR/USD que está com estudos e operações. Vou colocar em outro gráfico aqui do EUR/USD para a gente ter uma noçãozinha, tá certo? Primeiro, o EUR/USD ele chegou aqui no ponto de interesse, retraiu, mas vamos olhar aqui o macro, né? O EUR/USD ele tava numa tendência de queda, assim como o dólar index estava numa tendência de alta, mudou a característica do EUR/USD de queda para alta e agora eu continuo acreditando que aqui a gente vai ter ainda mais movimentos de alta no EUR/USD, tá certo? Mas aonde, Tom? Mesma coisa do dólar index, a partir desse ponto aqui, não, eu acredito que ele vai descontar. Por quê? Porque o preço aqui, ele tá muito caro para ser comprado. Eu espero ele ficar mais barato para comprar barato e vender caro no mercado. Vamos destacar os ranges aqui, os pontos de estrutura interessantes para o EUR/USD, tá? Primeiro esse. Segundo, esse aqui, a máxima e mínima dentro desse range, ok? Aqui a gente tem uma região muito interessante. Primeiro porque de cara aqui eu vejo um order block, uma região de interesse bastante interessante. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse order block bem pequenininho aqui? Olha lá ele aqui, ó.
Então eu marco ele, vejo ele como um movimento interessante a ser observado, como um ponto de interesse para o preço chegar aqui nessa região e retrair. Qual a minha confirmação que eu vou utilizar? A mesma do XY, vamos pegar Fibonacci, marcar do fundo até o topo, né? Ponto A, ponto B, ele nos dá o direcionamento C. Aqui a gente vê uma confluência acontecendo. O quê? O order block dessa região junto com um desconto de 75%, ou seja, nessa região aqui o EURUSD está 75% mais barato e junto com o order block. Então, para mim, isso é um ponto de interesse muito interessante, de fato, que pode ser buscado, tá? Então, acredito que o EURUSD ele possa vir fazer um movimento de acumulação, buscar essa região de interesse aqui do order block junto com 75% e a partir desse momento a gente vê o movimento de impulsão para vir quebrar esse topinho aqui anterior, tá certo? Então essa é a minha região de interesse de alvo, essa aqui abaixo seria a minha região de stop, tá certo? Então eu veria praticamente isso aqui, ó, para o EURUSD, uma região de compra interessante, order block mais 75%, cadê? Deixa eu pegar aqui, e pronto. Aqui, justamente nessa região. O stop aqui você pode refinar, tá? Porque eu estou utilizando o gráfico no 4 horas. Então, como eu estou no 4 horas, o stop ele vai ficar um pouco longo. Para você que está operando com essa região de interesse, diminui aí do 4 horas para 1 hora, para 30 minutos, para 15 minutos, quem sabe até 1 minuto, para refinar a tua entrada e pegar um stop menor aqui nessa região. Tá certo? Mas essa é a minha posição aqui para EURUSD. Isso aqui é a minha expectativa, que a gente tenha uma acumulação de valorização no preço do ativo, chegar na região de interesse e aí sim o preço ser mandado para cima. Terminando o EURUSD, vamos para o GBP-USD. Lembra daquilo que eu falei? Qual a cabeça que eu saio depois de analisar com o dólar index? Que o dólar index vai ter queda, então os outros ativos eles podem se valorizar, tá? Então o GBP-USD, mesma perspectiva do EURUSD, vou marcar pontos de interesse nessa região, pontos de interesse nessa região, então as máximas e mínimas, né, dentro desse range para ver aonde a gente vai trabalhar aqui nesse ponto. O preço aqui, para mim, ele tá caro, então ele precisa ficar mais barato. E aqui tem um ponto interessante, tem dois pontos de interesse para o GBP-USD. Primeiro esse carinha aqui, ó, certo? Esse carinha aqui é um carinha muito interessante para o preço ele ser retestado, tá certo? E o segundo ponto interessante seria esse order block que está sendo mostrado para a gente aqui no fundo desse movimento, que deu início a todo esse movimento de alta, tá certo? Formou o fundinho, mandou o movimento para cima, então para mim é um ponto de interesse bastante interessante. Puxando a Fibonacci para ter mais uma confirmação dessa valorização do ativo que eu estou esperando, a gente vê que esse carinha ele entra em confluência com a nossa região de 50% de desconto, tá? Então, qual a minha visão aqui? Eu acredito que sim, ele pode vir acumular, corrigir até essa região de 50% e vir buscar esse topinho aqui. Então, essa aqui para o GBP-USD é o meu primeiro ponto de interesse, tá certo? Qual é o segundo ponto de interesse? Olha aqui, a região dos 85% confluindo com o order block, tá certo? Então o preço pode novamente acumular nessa região, vir buscar o order block para a gente abrir uma operação e aí sim surfar esse processo de valorização até o topinho aqui anterior, certo? Então, primeiro ponto de interesse para o GBP-USD, 50% mais esse carinha, ok? E o outro ponto é os 85%, né, que é o máximo de desconto aqui, até esse carinha aqui. Obviamente, existe vários topos aqui a serem preenchidos, né? Várias regiões de interesse, você pode estender o seu alvo nessa região. Mas, para mim, GBP-USD, ponto de interesse 1 e ponto de interesse 2, tá certo? Aqui, ó, e aqui, esses são os pontos de interesse. Novamente, né, detalhe, tô vendo o gráfico de 4 horas para fazer uma análise semanal, então refinem o seu stop para não pegar um stop tão grande o quanto eu tô mostrando aqui nessa região. E assim, tá, não é nem tão grande o stop, vocês estão vendo aqui, ó, assim, é um para quase 6 e outro 1 para quase 6 também, então não é um stop tão grande a ser tomado. Né? Mas, Tony, se der stop, é a primeira operação, mano, tu tá marcado aqui e tal, se o preço vier estopar, faz parte, tá ligado? Faz parte, ele vai me dar um desconto muito melhor para eu recomprar esse ativo aqui nessa região e aí sim o preço ser mandado para cima. Então, essas são os dois pontos de interesse que eu tô para o GBP-USD. Agora vamos dar uma olhada no ouro para terminar.
Ouro é o seguinte, a gente tem um processo muito claro, assim como os outros ativos, a gente teve uma swipada, né, absurda aqui, que eu acredito que em determinada medida essa swipada aqui, ela pode sim ser retestada, né, o ouro ele pode entrar num movimento de queda mais forte a partir dessa região, porém, eu acredito que o ouro, ele não vai vir buscar essas mínimas aqui sem antes ter vindo retestar essa região, essa falta de balanço absurda que ele deixou no gráfico aqui em cima. Tá certo? Então eu acredito que o ouro ele vai vir buscar essa região aqui, tá? Então o ouro eu acredito que ele vai vir buscar essa região para depois sim a gente pensar em fazer vendas. Mas olhando aqui no cenário do ouro, a gente tem os pontos de interesse, tá certo? Dentro desse range, os pontos de mínima e o ponto de máxima para a gente trabalhar dentro desse espaço aqui, tá certo? Dentro desse espaço que a gente vai trabalhar. Olhando aqui, dando um zoomzinho ainda mais no ouro, a gente tem um ponto de interesse nessa região, que é esse order block, que deu início a um movimento de alta. Vocês estão vendo, né? Tipo, quando a gente analisa o dólar index, ele dá uma visão mais clara sobre os outros ativos. Então eu não vou olhar para o ouro buscando vendas se eu sei que o dólar index está vendido, né? Então eu vou buscar compras. Então isso facilita pra caramba a minha análise. Por isso que eu sempre gosto de olhar o DXY antes de olhar os outros ativos, para ter uma noção de como é que tá a força do dólar. Então se a força do dólar ela tá vendedora, eu entendo que para os outros ativos a força estará compradora, tá certo? Aqui a gente tem esse ponto de interesse e o preço do ouro, eu acredito que, sinceramente, nesse ponto ele não vai corrigir a partir daqui. Eu acredito que ele vai, sim, fazer uma acumulação, vir buscar essa região e aí sim, aí o preço pode ser mandado para cima. Então eu vou ficar de olho nesse ponto de interesse aqui, buscando confirmação Fibonacci, ok? Pronto, Fibonacci, tá certo? A gente tem uma confluência, né? Aqui a gente tem a região de 50% e a gente tem uma falta de balanço absurda aqui nessa região que está sendo testada agora, porém, eu acho que ele vai descontar ainda mais. Eu não acredito que o 50% seja o ponto-chave. E aqui a gente tem uma confluência desse order block com a região de 85%, que é o nosso desconto máximo dentro dessa estratégia que eu utilizo. Tá certo? Então a confluência, 85% mais o order block, é sensacional. Para mim, esse ponto de interesse aqui, ele está extremamente claro, né? Então a região dos 1985,615 é o ponto de interesse que eu espero aqui para o ouro, tá certo? Então o processo aqui de acumulação, desvalorização, tocar nesse movimento para voltar o movimento de impulsão, rompendo esse topinho anterior e quem sabe vindo buscar essa swipada que ele deu lá em cima, tá certo? Então seria algo mais ou menos nesse sentido. O preço caiu, voltou aqui nessa região, meu stop eu colocaria abaixo desse lowzinho aqui, estenderia o primeiro take para essa região, que aqui já daria uma operação de 1 para quase 6, né, que é excelente dentro do mercado, tá certo? Mas a gente pode ver em determinadas regiões e ver a movimentação que o preço do ativo vai fazer para ver se a gente consegue estender ou não para a região de 2.148,410 aqui do ouro, tá certo? Mas é praticamente isso, galerinha, que eu tô esperando pro mercado nessa semana. Tô esperando alta para os outros ativos e queda no DXY, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha com teus amigos, né? Fala outros ativos que eu posso analisar aqui, um ativo que você opera, sei lá, o SDJPY, GBP CAD, que eu trago aqui, eu analiso aqui com vocês, tá certo? Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!